Bom, e quem vive em união estável também tem direitos previstos em lei, mas há algumas diferenças quanto à partilha de bens. Quem vai destrinchar isso para a gente é a repórter Jaqueline Teixeira, que está ao vivo com um especialista para explicar melhor essa diferenciação, né, ô Jaque? Sim, William, boa tarde para você. E para a gente entender sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Gisele Rocha, que é advogada especialista em direito da família. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, Gisele, união estável e partilha de bens. Qual que é a principal relação aí, né, desses dois pontos, principalmente quando a gente fala ali na diferença da união estável para o casamento no papel, como o povo gosta de falar? As pessoas têm uma falsa interpretação de que a união estável traria um prejuízo na questão das partilhas. Desde 2017, o STF ele criou um entendimento de que a união estável igual o casamento civil, ele traz os mesmos direitos e as mesmas obrigações. A única coisa que se difere é a sua formalização. E no caso aí de uma separação, e principalmente quando a família tem bens, porque, por exemplo, no casamento no civil, há ali a possibilidade de falar de que forma que vai ser que o casamento seja em relação aí ao regime, né? Comunhão de bens ou não, mas e na união estável, como que fica aí essa negociação, digamos assim? Nós temos que a união estável, se ela é formalizada em cartório, por meio de escritura pública, você pode escolher o regime de união, né? Seria ou parcial, separação ou universal, como é feito no casamento. Em caso de não ter esse documento, essa escritura, ela é feita em forma de informalidade, ela segue uma regra padrão de parcial de bens. Então, quando na partilha ou na dissolução da união estável, os bens adquiridos durante a união, eles serão partilhados igual acontece no divórcio. E em uma situação de morte de uma das partes, porque a certidão de casamento, por exemplo, quando a pessoa casa, ela é considerada como um documento. Se a pessoa não é casada e pede a certidão de nascimento, mas se casa, perde a certidão de casamento. E aí, no caso da união estável, como que fica essa comprovação em relação à documentação? Se houver o registro da união estável em cartório, ele segue a mesma regra do casamento civil. Em caso de estar na informalidade, as pessoas só juntou as escovinhas e não registrou isso em cartório, vai precisar procurar o judiciário para que haja declaração do Poder Judiciário àquela união e o período que isso ocorreu. Tem muita gente que, em vez de falar, então, eu tô casado com uma pessoa pelo fato de ter se juntado, nem usa a expressão que eu tô casado, mas aí pode falar que está correto. Está correto. A união estável nada mais é do que o reconhecimento para a sociedade de uma constituição de família. Tá? Então, ele é seu companheiro, ele só não vai usar a nomenclatura de cônjuge, que é utilizado para casamento, mas ele é o companheiro, ele é seu marido, ele é seu esposo. No palavreado geral, ele não tem alteração, ele segue a mesma regra do casamento civil. E aí, diante dessas regras, quais são os principais pontos positivos e negativos da união estável? Nós temos que cresceu muito o número de registros de união estável e eu imagino que seja em razão da formalidade. Ele é um processo muito rápido e célere, você já vai no cartório e sai com o documento na mão, diferente do casamento civil, que exige uma formalidade, um processo, um rito, né, e que dê publicidade a esse ato. Outra coisa também que a gente tem observado é que os custos de cartório, eles se diferem muito entre a união estável e o casamento. Então, eu acredito que as pessoas procurem essa informalidade da questão da união, em razão dos valores que são cobrados dos cartórios. E aí, na hora de uma situação mais burocrática, digamos assim, principalmente na hora de uma separação, seria mais fácil a pessoa ter aí se juntado, digamos assim, ou ela de fato ter casado ali no casamento civil? O que a gente tem observado a evolução do Poder Judiciário é que a união estável com o casamento, eles são iguais. E por eles serem iguais, eles seguem a mesma linha de direitos.
O que eu orientaria, né, as pessoas que estão numa união estável de forma informal? Procurem um cartório, façam esse registro e tenham um documento formal. Porque em caso de dissolução dessa união ou em caso de falecimento de uma das partes, esse documento vai te garantir a questão sucessória, que a gente fala, seria um eventual inventário ou um pleito perante o INSS de alguma uma aposentadoria, uma pensão por morte. Ele facilitaria. O casamento civil ele tem essa vantagem. O documento formal ele é imediato, então você não teria maiores problemas na hora de requisitar um direito. O telespectador também está querendo participar. William? É isso, Jaqueline. Quem está mandando mensagem para a gente nesse minuto é a Simone. E ela está dizendo o seguinte: fui tirar meu documento de identidade e não aceitaram a união estável. Tive que buscar a certidão de nascimento. Aí a pergunta dela é: para quem perde o RG? Só aceita certidão de casamento ou de nascimento? Então não vale, infelizmente. Bora tirar essa dúvida para ela. Gisele, a Simone quer saber o seguinte: quem perde, por exemplo, um documento, ela foi, né, tirar aí a segunda via do RG, apresentou o documento de união estável, não aceitaram, pediram a certidão dela de nascimento. E aí, o que fazer nessa situação quando ela tem o documento ali para comprovar, mas não é aceito? A união estável, ele se difere do casamento justamente por isso, porque ele não altera seu estado civil. Uma vez na união, se o seu regime é de solteiro, solteiro permanecerá. Se você é casado e você casa, automaticamente você deixa de ser solteiro e passa a ser casado. Então, na alteração do registro civil, mesmo que você tenha uma união estável, ele não vai ser registrado no seu documento. E aí eu trago um alerta. Quando você faz uma escritura de união estável, ele não traz uma publicidade que o casamento civil ele dá. Então, se você precisa abrir uma conta num banco, contrair algum empréstimo, fazer uma aquisição de um imóvel, ele tem essa peculiaridade porque a parte contrária pode apresentar simplesmente a certidão de nascimento, em que vai estar com regime diferente do que ele está em união estável e pode trazer prejuízos futuros. Gisele, muito obrigada pela participação e as orientações aqui com a gente. É isso, a Simone então vai ter aí, William, que levar a certidão de nascimento dela para poder tirar a segunda via do RG. É com você. Tá certo, obrigado, viu, Jaque, pelas informações. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas antes deixa eu trazer aqui mensagem, recadinho do telespectador. Bom dia, hoje é aniversário da minha mãe Idalina. Quero desejar que Deus ilumine sempre sua vida. É a Patrícia de Cristalândia mandando mensagem. Ô, dona Idalina, muitos anos de vida, saúde para a senhora, que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, trazendo saúde, força, garra e determinação, viu? Parabéns e muitos anos de vida para a senhora também. É isso, se você, assim como a Patrícia, quer mandar aqui o seu parabéns, seu almoço aí, tá na hora do almoço, né? Nosso WhatsApp tá liberado para você, é o 98451 1111. Agora